Fala, crente de Jesus, Williams aqui. A célula está espetacular. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações e, por favor, compartilha esse vídeo, tá? Se gostar, clique em gostei e vamos pro vídeo. Disposto à mesa. Então, é isso aí. Vamos iniciar aqui a nossa célula, vamos fechar os nossos olhos, vamos apresentar a nossa vida, a nossa célula a Ele. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais uma noite de célula. Senhor, eu te agradeço pelas pessoas que estão presentes, Senhor Deus, através, Senhor Deus, da internet. Embora, Senhor Deus, nós não possamos, Senhor Deus, estar juntos, Senhor Deus, presencialmente, Pai. Mas a Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. E é confiando na Tua palavra, Senhor Deus, e de posse da Tua palavra, nós apresentamos a nossa célula, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor venha manifestar a Tua glória, manifestar, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, no nosso meio. Abençoa, toma o Teu lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O que foi, Dudu? Tá com dor de cabeça, cara? Bom, olha lá, eu tenho aqui na minha mão um lápis, tá? Um lápis. E esse lápis aqui, ele vai simbolizar a nossa vida, tá certo? Vai simbolizar a nossa vida. Então, conforme nós vamos vivendo, a nossa vida ela vai acabando, né? A gente vai apontando e ela vai acabando conforme a gente vai vivendo. Só que tudo que a gente vive, por exemplo, no mundo, faz a gente se machucar. Então, dificilmente você vai pegar um lápis que ele está intacto, né? Muita gente tem o costume de colocar o lápis na boca e morder, e aí você vai causando alguns prejuízos àquele material. Mas fazendo uma relação do lápis com a nossa vida, o que é que o mundo faz com a gente? O mundo, ele nos aperta, ele nos torce, né? De um lado para outro por causa dos problemas. Ele faz a gente até, muitas vezes, se envergar até que ele quebra. É isso que o mundo faz com a gente. Tá? E quando ele quebra, percebam que quando você olha o lápis pela primeira vez, você vê os contornos bem delimitados, né? Deixa eu só voltar aqui vocês. O fone tá um pouquinho alto. Então, quando o mundo te força, né, através dos problemas, através das situações, pode chegar um momento em que você se quebre, né? Os teus sentimentos ficam quebrados, a tua vida fica destruída. E nós precisamos de algo que possa nos refazer. Nós precisamos, na verdade, de alguém que possa nos refazer. E no caso do lápis, só existe uma coisa que pode refazer o lápis, que pode refazer a funcionalidade do lápis. E essa coisa é o apontador. E para a nossa vida, esse apontador ele vai ser Jesus. Jesus, usando o apontador como um parâmetro, é aquele que nos fortalece. É aquele que nos coloca de novo para cumprir a função que nós deveríamos ter cumprido desde o início. É aquele que nos aponta o caminho, né? Então, vamos lá. Vou fazer no ao vivo e eu espero que dê certo. Vamos apontar aqui o lápis. Ó, tá quebradinho, tá? Tem uma ponta e o outro lado tá quebrado. E aí o que é que Jesus vai fazendo com a gente? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Jesus ele vai moldando o nosso caráter, ele vai moldando a nossa vida até que a gente volta a ter funcionalidade, a gente volta de novo para o caminho que a gente não deveria ter saído, né? E essa dinâmica que eu estou fazendo com vocês aqui, ó, então ele já nos deu uma nova forma. É isso que Jesus faz com a gente. Jesus ele nos dá uma nova forma quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Ele faz daquele projeto
destruído, aquele projeto acabado, um projeto novo. Tá certo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre essa dinâmica. E o tema dessa palavra é: eu tenho um pai. Tá certo? E eu te convido a louvar comigo agora nesse momento. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Ele venha crescer nessa noite no nosso meio, e a nossa vida, assim como foi esse lápis aqui, ela na verdade ela desapareça, e que somente Ele, somente Cristo é que venha aparecer, venha reinar no nosso meio. Amém? Esse louvor é um louvor bastante conhecido, e ele tem a ver também com a mensagem que nós queremos trazer hoje para vocês. Amém? Então você que está me acompanhando aqui no Instagram, seja bem-vindo. A Wanda, a Ana Paula, seja bem-vinda. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos lá?
Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina e arde outra vez no meu coração. E arde outra vez no meu coração. E arde outra vez no meu coração. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me ensina e arde outra vez no meu coração. E arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber, filho. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho. Eu estava
te amo. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa música, ela, com a nossa célula aqui em especial, né, ela fala bastante. A célula de Deões. Era um momento de muita demais festa, com a gente isso aí. No momento que você começou a tocar, foi a primeira coisa que entrou na minha cabeça foi que essa célula é muito a nossa, essa cena é muito a nossa cara, velho. É muita cara da nossa célula, é muita cara de tudo que a gente, da nossa época. Na verdade, era parte dos hinos que a gente cantava, né, cara? Esse hino era muito presente na nossa célula. E, esse inclusive, era o hino, eu lembro aqui, lembrando junto com o Dodô, né? Eu lembro que era o hino que a gente tocava quando alguém aceitava Jesus, né? Exato. Era um momento de festa, a gente fazia ali atrás da pessoa, sem ela saber, né? Sem ela prestar atenção, juntava todo mundo que conhecia ela, apresentava umas faixas, né? Deus te ama, você é muito amado. E aí quando ela terminava ali, terminava aquela oração, o pastor pedia para ela virar e ela era abraçada por todo mundo e era exatamente o que a música dizia, né? Que de braços abertos eu quero te receber. E assim também o Pai continua de braços abertos para nos receber. Amém? Então Amém. Eu quis trazer essa música aqui porque ela fala muito com a nossa célula e com a palavra de hoje também. Então você que está com a sua Bíblia aí, já pega a sua Bíblia, tá bom? Se você não está com a Bíblia aí de papel, né? A Bíblia física, pega a tua Bíblia virtual, não importa, o importante é que você tenha a sua palavra e a sua espada. Amém? Então vamos lá, vamos meditar hoje. São 2 versículos bastante interessantes. O versículo que eu quero trazer para vocês, o primeiro versículo está em Isaías 54. Isaías capítulo 54, no versículo 10. O versículo 10 diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Em uma outra versão diz assim: porque os montes e os vales, eles podem ser destruídos, eles podem ser destroçados, mas o amor que eu tenho por você não se acabará jamais. Olha que interessante. As coisas podem ser destruídas, o mundo inteiro pode ser destruído, mas o amor de Deus por mim e por você que está aí do outro lado não se abalará, não se apagará, não terminará jamais. E a aliança que ele fez conosco nunca terá fim. Nunca terá fim. Amém? Esse é o primeiro versículo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu não sei vocês, mas eu gostaria de ouvir aqui o pessoal do T-Link. Eu não sei se vocês já, de repente, pensaram, sentiram que Deus não estava mais com vocês, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, né? Aquele problema que parece que nunca tem fim, e aí você chega a um determinado momento cansado da luta e diz assim: não importa, porque Deus não está mais comigo, Deus não me ama, tudo está acontecendo porque Deus não me ama. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já pensaram isso? Não? Sempre, na verdade, eu particularmente sempre nunca deixei de confiar em Deus, entendeu? Em todos os momentos mais difíceis também, eu nunca deixei de... Quando tudo parecia que não ia dar certo, mesmo assim minha fé continuava em Deus, entendeu? Entendi. Como aconteceu disso? No meu caso é o seguinte, eu também nunca deixei de crer em Deus. Entretanto, existem momentos na nossa vida, assim, cara, que eu falo por mim, né? Que isso é do ser humano, é do maior ser humano. Isso não me qualifica como alguém que vai pro inferno, e eu acho que é importante a gente sempre frisar isso. Que tem gente que acha que porque um dia
um dia se perguntou se Deus estava ouvindo a sua oração, um dia se perguntou se, peraí, Deus realmente existe, e acha que já está condenado por isso. Acho que é muito importante frisar até para quem vai assistir esse vídeo. É do ser humano, cara. Em algum momento existe a possibilidade de duvidar. E aí já aconteceu comigo sim algumas vezes em pensar, em analisar a possibilidade de Deus não estar ouvindo o que eu estou falando, de Deus de repente ter pessoas que se dedicam mais à obra dele, se dedicam mais a tudo que Deus nos trouxe para fazer, e de repente Deus tem preocupação de essas pessoas um pouco a mais comigo. Entretanto, a gente precisa ter o cuidado de parar para pensar que Deus ele veio os pecadores, né? E que os nossos pecados eles foram perdoados mediante ao sacrifício feito por Jesus naquela cruz. Mas sim, cara, comigo já aconteceu sim algumas vezes de achar que Deus provavelmente, talvez de crer em Deus nunca deixei de crer, mas assim, de acreditar um dia que ele não estava ouvindo minha oração, ou até mesmo que será que um dia ia acontecer algo que eu pedia para ele, enfim, é mais ou menos assim. Comigo já aconteceu mais ou menos assim. Mais alguém? Comigo já aconteceu, né? Eu passei recentemente um momento bem ruim, assim, coisa de ficar deprimido mesmo. Em algumas situações a gente acha que não vai ter fim, né? Não vai ter fim. Na verdade, quando a pessoa está deprimida, né, num determinado estágio de depressão, ela pensa só que ela quer acabar com a dor, né? Mas ela não consegue muitas vezes, mesmo entendendo, conhecendo. Eu já li a Bíblia, né? E pastores que sofreram de depressão aí, sofrem hoje de depressão, já leram a Bíblia. Então não é falta de conhecimento, né? E a gente só pensa em dar um fim na dor. É só isso que a gente pensa, dar um fim na dor. E a gente, por causa disso, a gente acaba esquecendo que quem de fato pode dar fim na dor é aquele que a gente precisa estar junto dele. É Jesus, né? E a palavra que ele nos traz hoje, dizendo que, cara, pode acontecer o que for na tua vida, sabe? A tua vida pode desmoronar. Lembra a história do lápis? Tua vida pode quebrar, tu pode ficar despedaçado. Mas eu, né, usando o apontador como um comparativo, eu posso dar seguimento à tua vida, eu posso te ajudar, eu posso mudar a tua história. E aí ele faz uma declaração de amor. Eu já tinha lido esse versículo, mas hoje eu li esse versículo de uma forma diferente, né? Uma declaração de amor de uma forma diferente. É uma declaração de amor para mim e para você, dizendo que as coisas podem acontecer do jeito que elas acontecem, pode dar tudo errado na tua vida, mas uma coisa que não vai mudar é o amor que ele sente por você, que ele sente por mim. A aliança que ele fez, o contrato que ele fez conosco, né? E esse contrato ele tem muito a ver com Jesus. Por quê? Porque Jesus ele veio para fazer com que a gente, que era um pecador desgraçado, que estava condenado, já estava condenado ao inferno, ele veio fazer com que ele, que era o primeiro filho, o único filho, na verdade, ele veio para se tornar apenas o primeiro e fez todos nós sermos adotados como filhos de Deus. Então, a aliança que Deus faz com a gente é uma aliança de pai e filho. E a aliança de pai e filho, ela não se quebra. O Michael tá aí, o Michael já teve a bênção de ser pai, né? É uma bênção. Às vezes, em meio às circunstâncias, a gente fica desesperado, mas depois a gente consegue observar que é, na verdade, uma bênção. É um amor diferente de tudo que você sentiu na vida. É um amor que até no momento em que você parece desesperado pelo fato de ter sido pai,
esse próprio amor ele dissolve o desespero de dentro de ti. É uma coisa assim que quando tu vai deitar e tu vê aquela criança ali, cara, que Deus te deu a missão de cuidar daquela criança, mesmo em meio a todas as circunstâncias, galera, você sente uma paz dentro de você, assim, uma coisa que só quem é pai e mãe vai conseguir explicar um dia, velho. Só quem consegue explicar. É verdade. Às vezes eu fico olhando para os meus filhos e penso assim, eu seria capaz de qualquer coisa por eles. E de fato qualquer coisa, até entregar a própria vida. Assim, de livre e espontânea vontade, entregar a própria vida por eles, porque é um amor incondicional. E Deus, como Pai, Ele nos dá a possibilidade de sentir o que Ele sente por nós. Quando você se torna pai, é impressionante. Você consegue meio que entender Deus, o amor que Deus sente por alguém que, sabe, é pedra doida, entendeu? Alguém que é rock doido mesmo. E ainda assim, Deus faz uma declaração de amor. Eu te amo do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você é. Eu quero completar essa célula com a história do filho pródigo, né? Com a história do filho pródigo. A música que nós cantamos aqui, ela fala sobre andar, sair por aí, viver as aventuras que tem para viver, mas chega um determinado momento em que você não tem para onde ir. Você não tem para onde ir. O único lugar que você tem para ir é a casa do Pai. Então eu quero ler com você, está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, começa a história do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ele, o jovem, desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. E o seu pai se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É uma história impressionante essa aqui. A história que revela de fato o amor de Deus e que junta com a declaração lá do livro de Isaías. Olha o que aconteceu. Um homem tinha 2 filhos e um deles pediu a parte dele. Olha, eu não quero mais morar em casa, eu quero a minha parte porque eu quero fazer o que eu quero. E o pai, em nenhum momento aqui a Bíblia relata que o pai chorou pedindo para ele ficar, que o pai, se jogou nos pés dele, se jogou em cima dele, tentando agarrar ele para ele não ir. O pai repartiu a herança entre os 2 filhos e deu para ele. Tempo depois, esse rapaz, ele pegou a herança e foi embora, pegou tudo que ele tinha e foi embora.
E em nenhum momento da Bíblia a gente vê também Deus, na verdade o pai, fazendo alguma coisa para que o filho ficasse em casa. O filho foi embora, gastou tudo que tinha, viveu de uma forma errônea, foi como aquele lápis da dinâmica, né? Fez tudo o que quis, até que ele se quebrou. E aí, quebrado, ele procurava alguém para colocar ele no caminho. Ele procurava alguém para alimentá-lo, ele procurava alguém para firmá-lo, e ele não tinha. Ele não tinha. E aí ele pensa que na casa do pai dele, até mesmo os empregados são tratados como filhos, são tratados melhor, né, de uma forma melhor, e ele pensa em voltar para casa. Só que ele pensa em voltar para casa como servo e não como filho. E aí ele deve ter tomado um susto quando ele, de longe, né, avista o pai vê ele também, e o pai corre, abraça, beija e manda que ele seja vestido da melhor roupa, a roupa de príncipe, a roupa não de empregado, a roupa de filho, né, com um anel que simboliza a autoridade de filho. E quando eu li isso aqui, Deus falando comigo hoje, ele me disse assim: eu estou fazendo um curso de maturidade. A palavra de ontem foi sobre vontade. E juntou tudo, né? Deus juntou tudo aqui e me deu essa palavra. Deus, ele não te força a ficar do lado dele. Todos nós aqui fomos da mesma época na igreja. Da mesma época. Nós tocávamos juntos, cantávamos juntos, orávamos juntos. Todos nós fomos da mesma época. Mas em um determinado momento, cada um de nós, em um determinado momento, saiu, se desviou, né? Saiu da presença de Deus. Mas em nenhum momento Deus te castigou por causa disso. Em nenhum momento Deus, te aprisionou. Não, eu vou te aprisionar aqui porque eu te quero aqui, eu não vou te deixar ir embora. Porque Deus, ele, embora te amando demais, ele entende a tua vontade, né? Não que ele obedeça a tua vontade, mas ele aceita a tua vontade. A nossa vontade de ir embora, Deus não faz nada, porque ele aceita a nossa vontade. Você quer ir? Você vai. Mas ele já nos passou tudo o que vai acontecer lá fora. E acontece. Tudo o que está escrito aqui acontece lá fora. Mas a gente é cabeçudo e a gente vai só para ver se realmente vai acontecer tudo que está escrito aqui. Mas lá fora, quando a gente começa a apanhar, quando a gente começa a ser quebrado, quando a gente começa a passar fome, né? Voltando para a leitura aqui, entenda, Deus também não faz nada. Porque ele aceita a tua vontade de, você saiu, ok. Mas você quer permanecer lá, então ok também. Você quer permanecer onde você está? Ok também. Então Deus aceita aquela tua vontade de que você permaneça onde você está. E aí quando o filho, ele entende, ele compreende que ele precisava voltar, não existia outro caminho para ele precisava voltar. Quando ele volta, o pai o recebe. E aí mais uma vez, Deus não interfere na nossa vontade. Ele não diz assim, não, eu não te quero mais. Você foi embora porque quis, você ficou longe porque quis, e você está voltando, eu não sei porquê, eu não te quero mais. Deus não faz isso com a gente. Muito pelo contrário. Ele, mesmo sabendo de todas as coisas que a gente vai sofrer, que a gente vai se machucar, que a gente vai se quebrar lá na frente, ele não interfere na nossa vontade. Porque Deus, ele quer que você o ame pelo que ele é e não pelo que ele pode te dar. Então é pela pessoa de Deus que nós ficamos ao lado dele, né? E a gente sai da presença de Deus muitas vezes por causa do mundo e aquilo que ele pode dar. Amém? Então eu queria deixar essa palavra hoje com vocês. Eu não sei como é que tem sido esses dias de isolamento, eu não sei como é que tem sido esses dias. De repente você, ainda que esteja na igreja, você está afastado de Deus. Afastado de Deus. Né?
Você está dentro da casa, mas você já pediu a tua herança. E aí basta algum momento, alguns dias para que você deu fora da casa. Mas entenda que, embora tudo aconteça, o amor de Deus nunca vai deixar você. Deus sempre vai continuar te amando, porque nós temos um Pai. E nós só temos um Pai. Amém? Pode falar. Eu acho muito interessante, Williams, essa palavra do filho, essa parte do filho pródigo aí, porque é muito visível, e se a gente parar para comparar, nós como pais, que é bem assim que acontece mesmo, né, cara? Os nossos filhos, eles vão lá, às vezes fazem uma coisa que não deve, a gente fica chateado, a gente fica triste, mas depois acaba depois tá brincando, tá agarrando de novo, tá fazendo carinho. E se a gente comparar realmente com a gente é mais ou menos assim que funciona. Entretanto, eu penso que como é que eu posso te dizer isso? Eu penso que o amor de Deus, ele vai bem além de tudo isso, né, cara? Porque quantos de nós, pais, não apontaríamos, não seríamos mesmo com pena, mesmo tristes por nossos filhos cometer um crime? Mas quantos de nós, né, não diríamos, realmente, você tem que ser punido, você tem que ser preso? Existem circunstâncias de pais que até abandonam os filhos desse mundo, né? Mas Deus, ele é o único exemplo de pai, pode-se dizer assim. A gente acaba sendo, a gente aqui no mundo, eu, você, a gente acaba sendo bons pais. Entretanto, exemplo de pai, eu acho que a gente tem só um mesmo, é Deus. Porque são tantas coisas, né, cara? É perfeito, são tantas coisas nesse mundo que a gente vê as pessoas fazerem, né, cara? E Deus ama essas pessoas também. Deus ama aquele cara que mata, Deus ama aquele cara que rouba, Deus ama aquele que se prostitui, Deus ama todas essas pessoas. E muitas das vezes, cara, a gente se culpa, às vezes a gente... não tem como a gente viver sem pecado. A gente somos pecadores. A palavra de Deus diz isso, nós somos pecadores. E quem disser que não tem pecado, a própria palavra de Deus diz que quem disser que não tem pecado está mentindo e não há nenhuma verdade nisso. A própria palavra de Deus diz. Então, cara, não tem como a gente viver sem pecado, não tem como a gente viver sem pecar. Entretanto, a gente tem que testificar dentro do nosso coração de que haja um arrependimento, porque às vezes no próprio dia a dia, cara, uma mentira, às vezes no próprio dia a dia para nós somos jovens um olhar, às vezes no próprio dia a dia para nós somos jovens um falar, às vezes um pensamento. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano pecador, isso é fato, isso em algum momento sempre vai acontecer conosco, a gente é ser humano. Só que é muito importante a gente entender, cara, que Deus ele tá ali sempre para perdoar, e ele quer um arrependimento sincero. Olha Davi, cara, eu sou um cara fã de Davi. Sou um cara que depois que eu comecei a ler sobre Davi, eu virei fã de Davi. Porque Davi era um cara que cometeu tantos erros, entretanto Davi sabia a necessidade de mudar. Davi sabia a necessidade de se prostrar perante Deus e se humilhar verdadeiramente. Davi sabia fazer isso. Olha, Davi sabia se humilhar. Tem uma frase que o pastor Roberto ele usou, a gente conversando, ele usou comigo, e ele falou essa frase: é necessário que a gente se arrependa do arrependimento. É uma frase bastante interessante, né? É necessário que a gente se arrependa do arrependimento, ou seja, a partir do arrependimento. Porque você, como o Michael está falando aqui, você vai todos os dias necessitar que Deus te lave de todo pecado. É todo dia. Porque a tua natureza, ela continua sendo uma natureza pecaminosa. É a tua natureza. É aquela frase, né? É um santo lutando contra o pecado, e de fato é.
né? É um santo lutando contra o pecado. Você tem que lutar todos os Olha, dias e se arrepender William, a partir do arrependimento que você teve. Você se arrependeu, pediu perdão num dia. Mas no outro dia, aquele pedido de arrependimento já não vale mais. Você tem que pedir a partir dele um outro perdão. Entendeu? Então Deus precisa te lavar todos os dias. William, meu pai ouviu uma coisa o meu pai, para quem não sabe, o pai do Douglas, que é o pai do Kenny também, tá? Ele ouviu de um pastor, e durante o nosso culto doméstico aqui, ele nos contou essa situação. Que o pastor, e eu achei uma coisa muito interessante, que o pastor, ele todos os dias, ele confessava Jesus como se ele aceitasse Jesus todos os dias. E é uma coisa muito interessante. Eu acho uma coisa muito interessante, porque você, a partir do momento que você peca, e que isso provavelmente vai acontecer em todos os dias da sua vida, você automaticamente se põe perante o pecado novamente. E confessar a Jesus novamente, todos os dias, é se pôr em condição de dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero ser diferente. Porque apesar de você saber que você pode pecar, vai pecar todo dia provavelmente, você amanhã não tem que querer não pecar. Você tem que trabalhar para que amanhã esse pecado não aconteça. Entendeu? Então, é muito importante a gente testificar isso, de que, beleza, Jesus ele perdoa, Jesus ele está sempre pronto a nos perdoar. Entretanto, a gente precisa ter noção da importância de não querer pecar amanhã, de não querer cometer o mesmo erro amanhã. Simplesmente porque Jesus está disposto a nos perdoar. É muito leviano da nossa parte pensar dessa maneira. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entretanto, eu acho muito, muito, muito interessante isso que esse pastor falou. Que ele, todos os dias ele confessa a Jesus como: Senhor, escreve no nome da vida, estou aqui, eu estou perante tua presença, me perdoa meus pecados. Então eu acho muito, muito, muito interessante na oração dele, ele fala isso todo dia. E eu não vou, se eu disser que eu estou fazendo isso todo dia, eu estou mentindo. Mas é uma coisa que eu sempre que lembro, faço. Porque eu acho uma coisa muito interessante, cara. É isso aí. Amém, gente? Então, amém. Hoje é um dia, né? É uma noite especial. Hoje Deus, enquanto eu meditava, enquanto eu orava, Deus me levou a usar essa frase, né? Quando eu estava gravando aí a chamada pro vídeo. E hoje seria uma noite especial, porque é uma noite de reconciliação. Hoje pode ser uma noite de retorno, pode ser uma noite em que você vai se encontrar com o teu pai, e aí ele vai tirar aquela roupa que está rasgada, aquela roupa velha, aquela roupa que está suja, e ele vai te vestir com uma roupa nova, né? Ele vai colocar um anel no teu dedo, que simboliza que você é dono de tudo. Amém? Então é uma possibilidade, é uma oportunidade que Deus está nos dando nesta noite, por isso ela é uma noite especial, né? Então, eu quero convidar você, né, que está de repente afastado dos caminhos do Senhor, não importa como esteja. Eu estou dentro da igreja, estou afastado dos caminhos do Senhor, então eu te convido também a fechar os teus olhos agora, tá? Aí onde você está, não é necessário, né, até porque a gente não pode estar junto, não é necessário que ninguém faça intercessão de nada, basta que você ore e peça para o teu pai, né, fale como aquele filho que chegou lá e disse: Pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, né? Então eu pequei contra ti. E Deus vai fazer tudo o que é necessário para te acolher e para te trazer de volta para casa. Amém? Então eu quero te convidar aí onde você está a fechar os teus olhos nesse momento e pedir, se arrepender, né, daquilo que você fez, daquilo que você tem feito. Eu não tenho feito nada de errado, mas eu não oro mais. Eu não tenho feito nada de errado, mas eu estou longe da casa do Pai, longe da presença de Deus. Eu já não sinto a presença de Deus, né? Então eu te convido a reconhecer isso. E a partir desta oração, amém? Eu tenho certeza que aquela declaração que Deus faz para você: eu te amo, embora aconteça tudo, mas eu vou continuar te amando. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Eu te agradeço, Senhor, por esta célula, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem providenciado nesses dias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho que nos abriu as portas, Senhor Deus, para que nós fôssemos chamados de filhos. Nós fomos adotados, Senhor Deus, por causa do sacrifício do teu Filho, Senhor. O Senhor deu aquilo que o Senhor mais amava, Pai. Aquilo que era o mais precioso para o Senhor nos deu, Senhor, para pagar a nossa culpa, para pagar o nosso pecado, para pagar, Senhor Deus, a dívida que nós tínhamos, Senhor. E, Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. E nesse momento, Senhor Deus, reconhecer, Pai. Reconhecer que falhamos, reconhecer, Senhor Deus, que pecamos. Reconhecer que deixamos a Tua presença, Senhor. Reconhecer, Senhor Deus, que aquelas orações, aqueles encontros que nós tínhamos antes, Senhor Deus, eles foram deixados para trás. E, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, pela minha vida, eu te peço pela vida dos meus irmãos que estão comigo aqui, online, pela vida das pessoas que vão assistir esse vídeo, Senhor, eu creio, Senhor Deus, que vai, Senhor Deus, acontecer reconciliação também. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nos reconcilia contigo, Pai. Nos reconcilia contigo. Nos faz, Senhor Deus, voltar a sermos chamados filhos, a nos sentir como filhos, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa cada jovem agora, cada homem, cada mulher que está, Senhor Deus, nesse momento orando, pedindo perdão pela sua vida, pedindo perdão pelas suas atitudes, Pai, perdoa-os, perdoa-os. Aquela tua declaração, Senhor, os montes podem se quebrar, as montanhas podem ser destruídas, mas o meu amor por ti jamais terá fim. E é assim que eu encerro esta oração, Senhor, te louvando por este amor, te louvando por este amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça do preço, né? Do preço que valeu, que vale a tua vida. O preço da tua vida valeu uma vida mais do que especial. A vida de um rei. Olha o quanto você vale. Você vale a vida de um rei. Você vale a vida de um Deus. Amém? E um rei, um Deus. Amém. Morreu por mim, morreu por você. Amém? Então, espero que você Amém. tenha colocado o teu coração na tua oração. Isso é importante. Você coloca o teu coração, como o Michael falou, né? Ele estava falando de Davi. Davi, ele conseguia colocar o seu coração de verdade, exposto na presença de Deus. Por isso ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, Amém. eu agradeço vocês, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por estarem até aqui. Você que vai curtir essa célula, que você vai aproveitar, degustar essa palavra. Você, que essa palavra sirva para você, aí onde você está, e que você possa fazer essa oração de entrega e possa voltar para a casa do Pai. O Papai está de braços abertos, te esperando, doido para pular no teu pescoço, te dar um beijo, te dar um cheiro, né? Colocar uma roupa limpa aí nesse corpo sujo, tá bom? O Pai te ama, tá? Então, não deixa de compartilhar essa mensagem. Por favor, compartilhe essa mensagem com as pessoas que estão perto de você, com as pessoas que você não conhece. Coloca lá no teu status do Facebook, no teu status do WhatsApp e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Um beijo. Tchau.